Eden Sul. O vento bate contra as janelas do Hospital Arcanjo Gabriel. A neve agora se acumula nos vãos metálicos e embaça as extremidades dos vidros desse prédio. Esse hospital, assim como muitos outros em Eden, está com seus leitos quase cheios. Além do tempo prejudicar a imunidade das pessoas, o talento natural dessa cidade para o ódio e para a violência parecem superar qualquer barreira, até mesmo a natureza, como é o caso. Na altura das ruas, as ambulâncias continuam tendo chamados, mas com muito mais dificuldade de locomoção para chegar até as vítimas. Já na altura dos terraços, especificamente no terraço deste hospital, há uma figura à espreita. Das sombras, no início dessa noite, aparecendo em meio àquela cortina de neve, um guardião noturno surge. Coy, dá um salve aí pro pessoal, fala um pouquinho aí sobre o seu personagem, como ele tá agora e o que ele tá fazendo nesse hospital aí. Fala pessoal, eu sou o Corvo de Eden e eu tô debruçado sobre o parapeito do prédio e eu fico numa posição bem inclinada mesmo. O meu personagem ele tem uma touca grande que cobre os olhos, assim como sua máscara cobre o seu rosto, meio rosto e seu nariz. Ele tem uma grande capa e nas extremidades da capa ela é bem esgarçada, assim, como se fosse um corvo já, um corvo velho de guerra, como assim a gente pode dizer, né? Cara que já tá há um tempo defendendo a cidade e os problemas que nela contém, né? Ele tá sobre o parapeito do prédio e ele e eu tô debruçado no parapeito desse prédio, eu tô em busca de investigar um dos sobreviventes, na verdade é um sobrevivente de uma grande explosão que teve. Beleza. Então, quando você tá nesse prédio, você sente aquela ventania, a neve batendo na sua capa, né, fazendo ela fazer aquele movimento ondulatório para cima. E você sabe que esse cara, por mais que você esteja agora no terraço, que seria como se fosse o 15º andar desse prédio, você sabe que esse cara tá no 6º andar. Então você tá posicionado bem acima, assim, de uma forma reta, da onde é a janela dele, mais 10 andares acima. Como você pretende chegar no quarto desse cara? Então, eu desço numa espécie de rapel. Eu faço com que a minha capa me transforme num vulto. Então a minha aparição vai ser repentina e se ele estiver observando a janela, é capaz que ele se assuste muito. Beleza. Cara, eu não vou nem pedir um teste pra isso, é um teste que você tá acostumado. Você tem os seus gadgets pra isso. Você desce 10 andares e começa a diminuir a velocidade até que você chega na janela desse, desse sobrevivente aí. E você observa dentro do quarto que estão os aparelhos ali ligados. Ele está deitado na cama e ele parece estar desacordado. Ele parece estar ou dormindo, mas ele está de olhos fechados. E você vê que essa janela está encostada, até por causa da neve que está caindo aí fora, o frio nesse inverno de Eden. E você vê essa situação, não tem ninguém no quarto, ele está sozinho ali, apenas os aparelhos conectados nele ali. Beleza. Eu vou puxar minha capa para dentro da janela e vou encostar ela com sutileza. Certo? E eu queria ter preparado já uma coisa no meu gadget, que é eu quero saber desse cara se ele vai estar mentindo para mim ou não. Eu posso fazer uma rolagem para criar um aparelho para isso, Pode fazer, por um momento? pode fazer. Beleza. Você quer que ele. Qual nível você quer desse aparelho, levando em conta que você pode chegar até o 7? Eu quero nível 5. Beleza. Então, Vou deixa fazer a eu ver. rolagem. Vai lá. 12. Beleza, eu tirei 10, você superou por 2. Você põe a mão no seu cinto e você retira como se fosse um sensor, um radar que pega ondas sonoras da voz da pessoa e consegue sentir as vibrações ali e detectar indecisões, incertezas e verdades. Quero saber o que tem ao redor da cama. Se alguém já veio visitar ele, se tem algumas flores, retratos de família. Quanto tempo ele tá ali? Beleza. Algumas coisas você já sabe quando você ouviu falar sobre esse sobrevivente. Você sabe, por exemplo, que esse homem ele é o tenente oficial William, tá?
Ele foi o encarregado de uma operação na noite passada, que é a operação que você está investigando agora, de um carregamento de armas que chegaria pelo porto de Eden e ele interceptaria, junto com o batalhão dele, esse carregamento. Algo deu errado, aparentemente algum tipo de ataque ou explosão, e ele veio para aqui. Quando você observa ao redor, você vê que a única coisa que existe que te dá um indício de fato, assim como você já tinha feito a pesquisa sobre o William, é que tem um quadro. Tem um quadro que foi colocado ali que claramente não é do hospital, algo que alguém trouxe. E esse quadro tem uma mulher e um garotinho que deve ter ali por volta dos seus 5, 6 anos de idade, que você sabe que é esposa e filho do Tenente William. E você vê pelos eletrodos, você tem um intelecto elevado, você vê pelos aparelhos que estão ao redor, de que ele não está em nenhuma espécie de coma induzido, ele não está apagado de forma forçada, ele aparentemente está dormindo, até pelos batimentos, a frequência cardíaca dele, você consegue reconhecer que ele está dormindo. Mas ele está com aquela máscarazinha do inalador do oxigênio, que provavelmente ele precisa ainda de uma força, porque é possível ver, inclusive, em um dos braços dele, que está naquele roupão do hospital, que está meio queimado. Perfeito. Eu vou aproveitar além da neve, eu imagino que vez ou outra deve dar uns relâmpagos, porque o tempo deve estar fechando também, né? Tá uma nevasca forte. Então eu aproveito um desses flashes de luz, eu me aproximo da cama, pego um dos quadros e eu o chamo. Senhor William? Beleza. Quando você fala o nome dele, você vê que os olhos dele começam a se abrir lentamente. Um primeiro, ainda provavelmente não dando a visão suficiente para ele perceber o que está acontecendo. Quando o segundo abre, ele arregala os olhos. Ele arregala os olhos, te olha, e você vê que a respiração dele acelera um pouco, ele dá uma puxada mais funda, não a ponto de alertar nenhum aparelho, mas ele dá uma respirada, né, de susto, e ele tira um pouco a máscara assim do rosto e ele fala com uma voz bem fraca até. Ele fala: Eu sei quem você é. Você é o Corvo. É um prazer estar falando com o senhor, William. Eu sinto muito por todos aqueles que você perdeu. O que você quer, Corvo? Quero saber o que houve naquele local. Como você ficou vivo? O que aconteceu? Beleza. Eu preciso que você role pra mim sua vontade. Eu tirei 4. Essa é a sua dificuldade. Tirei 9. Beleza. Então você passa com um sucesso decisivo, porque você passou por 5 a mais do que ele. Na hora que você fala isso, então você vê que ele não só deixa de arregalar os olhos, mas você consegue ver nos monitores que começou a diminuir a frequência, como se ele não visse você como uma ameaça. E quando você pergunta, né, o que aconteceu, ele fala ainda com uma voz bem fraca para você, mas ele fala: nós estávamos preparados para interceptar um carregamento de armas ilegais. Era uma situação que minha equipe estava investigando há algum tempo, mas não eram armas comuns e nós estávamos bem abaixo do nível de armamento que chegou lá e fomos pegos por um poder de fogo muito elevado. Você vê que ele respira com dificuldade. Eu apoio o quadro da família dele onde estava. Eu passo o dedo sobre a moldura do quadro, como se eu tivesse apreço pela família dele. Eu viro de costas para ele, puxando a minha capa com velocidade. Eu olho pela janela, apoiando a mão sobre o parapeito, assim. Eu volto a olhar para ele por cima do ombro e falo: William, você precisa ser mais detalhista. Eu preciso conter isso. Eu preciso saber quem eram eles. Bom, nós estávamos atrás de
de 2 pistas. Eu não sei exatamente, nós não conseguimos ver quais eram os nomes ainda, mas qualquer que seja aquela gangue, eles são extremistas, aparentemente. Extremistas, provavelmente repudiantes. Nós não conseguimos a identidade de nenhum deles daquele grupo, mas nós tínhamos interceptado a conversa de um membro do grupo deles com um civil que aparentemente estava a par de qualquer seja o plano deles. A única informação que conseguimos era a quadra, aparentemente a quadra onde morava esse civil e também sua profissão. Ele aparentemente trabalhava ou trabalha na indústria química ao norte da cidade, a Polar Bear. E ele mora na quadra da Rua 13, em frente a um beco, mas nós não chegamos a interceptá-lo. Precisávamos primeiro fazer a apreensão das armas para conseguir um mandato. De qualquer forma, nós não sabemos a casa exata, não sabemos qual é o apartamento, mas é na Rua 13, isso é certo. Quando ele falou o nome da empresa Polar Bear, eu imediatamente eu arqueei uma das minhas sobrancelhas porque é uma das acionistas da empresa da minha família. E isso me chamou muita atenção. Eu provavelmente conectei alguns pontos e pensei que talvez um ponto de partida de investigação poderia ser uma pesquisa a fundo sobre a empresa dentro dos arquivos da minha própria família, mas no final das contas nada ilícito ia estar escancarado assim. Eu precisaria ir muito mais fundo para descobrir qual é a ligação dessa empresa com a minha família e talvez aquele não fosse o momento. Isso eu pensei em questão de milésimos de segundos. Eu me aproximei de William, botei minha mão direita sobre o ombro dele, com delicadeza. Ele provavelmente estava machucado. Eu olhei para ele com um olhar de confiança. William, conte comigo. Eu irei reparar os erros. Eu irei descobrir o que aconteceu. Você merece todas as honrarias. Você, aí eu olho pelo lado, eu olho pro quadro, e a sua família. Quando você fala isso, você vê que ele põe a mão em cima da sua, assim, mas talvez até por ter ficado tempo demais ali puxando a máscara de oxigênio para falar com você, ele vira, né? Você vê a íris, né? Indo para trás, assim, como se o olho dele estivesse realmente virando para trás, e ele repousa, agora sim num sono forçado, talvez, pela falta de oxigênio que teve durante essa conversa. O corpo dele ainda tá fraco. E você vê que ele dorme até sem forças para recolocar aquele inalador de novo na frente. Eu recoloco para ele o inalador. Me viro para a janela. Olho para o horizonte e observo a direção no qual eu tenho que seguir. Eu olho para trás de novo para a cama. Malditos. Eu falo para mim mesmo, como forma de talvez até culpa por eu não estar naquele momento e por saber que a minha família é do ramo das armas. Me sinto culpado por aquele homem estar na cama, mas também me sinto no dever de consertar, de reparar os danos causados. Eu levanto a janela com velocidade, me arqueio sobre a janela e lanço o meu rapel novamente sobre um prédio. Tenho o cuidado de fechar a janela às minhas costas, puxando a capa, e como um vulto na neve, eu disparo em direção à minha investigação. Você percorre, você sabe exatamente onde é a Rua 13, você conhece a cidade de Eden muito bem, principalmente vista de cima, dos terraços e telhados. É uma cidade, principalmente no bairro central onde vocês estão, que tem muitos arranha-céus, e você consegue percorrer a cidade por cima, vendo as ruas, pisando cada vez que você corre ali naqueles terraços. Você deixa a neve se espalhar mais. É uma situação onde você sente cada vez que você passa
enquanto essa cidade está sofrendo nesse inverno. E depois de uns 15 minutos fazendo sua movimentação ágil e furtiva por cima dos terraços, você para na quadra que ele falou, que é a que a Rua 13 percorre, e você observa que tem um beco. Por um momento você até pensa, talvez, em buscar algum aparelho, algo que te dê um norte, algo que te dê alguma direção ali, algum vestígio, seja da explosão, seja um DNA, seja o que for. Mas algo curioso acontece antes. Quando você... Todas essas ideias passam na sua mente rapidamente, esse seu pensamento ele é interrompido por um som abafado, porém que você já ouviu várias vezes. É o som de um revólver disparando. E ao mesmo tempo que esse som abafado chega aos seus ouvidos, você consegue ver, inclusive, em uma das janelas, o flash. Esse tiro foi dado dentro de um prédio, dentro de um apartamento. Você consegue ver o flash daquele disparo. E o que você faz? Eu marqueio sobre o parapeito do prédio e uso ele de impulso. Eu lanço o meu rapel no ar em direção ao apartamento. Eu vou entrar pela janela rolando.